Boa tarde, pessoal. Acácio aqui. Obrigado pela participação de todos. Eu vou começar agora sim, agora vocês estão me vendo. Eu não vejo a quantidade de pessoas aqui, mas acho que já juntamos algumas pessoas para que a gente possa iniciar a apresentação. Eu sou responsável pelo fundo de pensão. A gente faz essas lives aqui para dar mais subsídios, para informações de mercado, informações de resultado. A gente faz essas lives trimestrais e essa é a segunda, essa live a gente fez em março, no final do mês passado, mas nós tivemos dificuldade ali. Na verdade, até foi no início desse mês, mas tivemos dificuldades técnicas e por isso a gente está refazendo essa live, para que a gente dê oportunidade para os participantes que se conectaram antes e se conectaram nessa aqui, para tirarem as suas dúvidas. Uma diferença, o meu conteúdo que eu vou dividir com vocês vai ser o mesmo, mas uma diferença que a gente traz para essa live aqui é a participação de um outro gestor, de uma outra gestora, que faz também gestão de um dos planos da PrevBuyer, para que a gente possa ter uma visão de cenário pelos olhos de uma outra casa, de uma outra gestora, pelos olhos de um outro estrategista, de outra economista. Muito provavelmente, como o cenário é o mesmo, as visões não mudam, mas é interessante ter essas diferentes perspectivas e esse objetivo. Então, eu vou passar por um tema que para mim é bastante caro, a respeito de perfis de investimento, de mudanças de perfil de investimento, e aí vocês vão, ao final, ter a oportunidade de fazerem suas perguntas, e mesmo pelo chat de perguntas e respostas aqui, a gente vai publicando as suas perguntas e ao final a gente tira as dúvidas. O mais interessante aqui é que a gente faça essa interação. Tá? Comigo, então, a gestora que está conosco é a Galápagos. Ela faz a gestão de um plano mais antigo que a gente tem, que é o plano de benefício definido. É um plano mais antigo aqui da Baia, de 1982, que ainda tem participantes ativos, e a grande massa de aposentados. Então, é um plano que a gente paga, acho que aproximadamente uns 1.500 aposentados por mês. Tá? Eu vou compartilhar minha tela. Se eu estou bem aqui no meu compartilhamento, acho que eu já fiz errado aqui. Pegar aqui tela, janela. A minha apresentação. Só um instantinho. Espero que vocês estejam vendo. Ainda está aqui como primeira live, porque, como eu falei, o conteúdo é o mesmo, mas o tema é importante e não tem nenhum problema da gente compartilhar ou reforçar essa mensagem. Como eu falei, basicamente é sobre um pouco da nossa dinâmica interna e a preocupação que a gente tem a respeito dos perfis de investimento e alocação. Tá. Eu começo aqui mostrando sobre o processo de investimentos, para que vocês entendam essa dinâmica e como que a gente estrutura a parte mais estratégica, assim, da gestão.
não sei se todos sabem, mas é importante dizer que a gestão efetivamente dos ativos, quem faz os movimentos táticos e faz as aplicações dos investimentos, enfim, quem faz os investimentos, é terceirizado isso. Para o plano CD, é a XP, o lado, uma gestão institucional, uma área institucional que eles fazem. E do plano BD é a Galápagos que faz. Hoje nós temos aqui, fizemos o convite para a Galápagos participar. Nos dois modelos, a gestão, o processo é o mesmo. Então, basicamente, a gente define, avalia todo o nossa base de participantes aposentados e participantes ativos, contribuintes, e mesmo aqueles participantes que contribuem ou deixaram de contribuir, mas ainda permanecem vinculados conosco, porque a gente tem em torno de uns 3.500 participantes que estão, já não fazem parte do quadro de colaboradores da Bayer, mas permanecem como participantes da Previbayer. No total, nós temos em torno de 11.000 participantes. Não é nem a quantidade de vidas, né, porque a gente olha na perspectiva de família, mas em registros e titulares, por assim dizer, são um pouco mais de 11.000. Então, ativos, aposentados e os vinculados. Para todos esses, o processo é o mesmo. A gente analisa a nossa base de dados dos aposentados, ou seja, qual que é o estoque de contribuições, qual o saldo de contribuições que eles têm, qual que é o nível de renda que eles retiram, para a gente tentar ver a expectativa desses benefícios. E dos ativos, a gente observa o estoque de contribuições, né, o saldo, o perfil que eles estão e o nível de contribuição que eles fazem, para ver se eles, na idade de aposentadoria, uma idade, embora o plano permita aposentadoria a partir dos 50 anos de idade, desde que o participante não esteja ativo, né, trabalhando, a gente estima 62 anos, 60 anos, porque talvez seja aí uma média mais adequada de aposentadoria que a gente observa. Entre 55 e 60 anos, mas tem bastante gente ali com 60, pouco mais. E a gente observa todas as contribuições, o saldo, esse histórico, e projeta um nível de benefício, e aí a gente consegue estimar qual que é o nível de retorno, que a gente precisa auferir para chegar no nosso desenho de plano, né, no nosso nível de benefício. Isso vai variar, porque nem todo mundo faz o mesmo volume de contribuição, nem todo mundo está no mesmo perfil, então isso não é um dado certo, pragmático, mas a gente faz algumas estimativas aqui, tomando por base a experiência. Quando a gente faz isso, a gente encontra o objetivo de retorno, qual a necessidade de retorno, a gente faz uma análise do mercado, de cenário e de ativos, né, de fundos, enfim, junto com consultorias especializadas, para a gente fazer uma seleção de quais são os ativos que podem ser alocados para trazer aquele nível de retorno com um menor nível de risco, ou dentro do nível de risco que a gente estabelece na política de investimentos. Então, a política de investimentos, que é definida anualmente, lá por volta de final de outubro, novembro, que a gente costuma fazer aqui, ela traz essas definições. E depois dessa análise da necessidade, ou seja, a análise da nossa massa, da necessidade, do mercado, do cenário,
e a gente identifica quais são os produtos, a gente consegue definir alguma macroalocação mais numa perspectiva estratégica. E com isso se resulta na política de investimento. Quando a gente define isso, a gente define um objetivo-alvo, mas a gente oferece para o gestor, na política de investimento, essa política fica disponível no nosso site, um intervalo. Tem um objetivo-alvo, mas tem um intervalo, que pode ser, por exemplo, de 0 a 30, e o objetivo ser 15, ou de 15 a 60, dependendo da classe de ativo. Isso está mais detalhado na política, mas o importante, a minha mensagem aqui é que a estratégia, talvez a macroalocação a gente consegue definir com base no histórico, na necessidade, mas o gestor ele tem intervalos para cada classe de ativo para fazer a sua gestão tática. Então, a gestão tática, de acordo com o cenário, é feita pelos gestores. O Rony aqui, o Diego, que é outro gestor da Galápagos, ou o Thiago na XP. Esse é mais ou menos o movimento que a gente faz. Por quê? Porque quando a gente define a política em novembro, ela tem um horizonte de 60 meses, e a gente revisa isso anualmente, só que quando a gente faz essa revisão, a gente olha com base no cenário. E no Brasil, é muito difícil você ter uma previsibilidade muito longa. Então, especialmente em momentos de volatilidade, de trocas de governo, com impactos fiscais, mudança de governo fora, ou seja, o cenário internacional impacta muito aqui dentro também. Então, isso fica muito volátil. E o gestor precisa ter flexibilidade para fazer o posicionamento e defender a carteira de acordo com esses cenários. Então, basicamente, esse é um processo. Na perspectiva de performance, eu trago esse slide aqui, estou trazendo apenas os perfis do plano CD, né, super conservador, conservador moderado e agressivo. O BD, ele tem como ele não tem uma necessidade de cota diária, eu não trago aqui, mas ele também tem uma performance histórica muito, muito boa. E esses perfis aqui, a gente pode ver os resultados. Todas essas informações também ficam disponíveis no site da Prevbuyer. Aqui eu tento mostrar o tamanho da Prevbuyer, de 3 bi e 900, quase 4 bi, acho que a gente já chegou. Essas cores aqui são as diversificações, ou seja, os papéis, os ativos de investimentos que a gente adota. É muito semelhante a de todo o mercado tem R$1 trilhão, mas as fundações nesse macro são muito parecidas, e aí nós temos aqui a divisão por perfis de investimento, porque cada perfil tem o seu horizonte, o seu objetivo. Então, eu trago aqui o super conservador, que é um perfil mais liquidez, um perfil mais atrelado para aposentados, um perfil em tese ele é mais previsível, com menos volatilidade, o conservador com um pouco maior de grau de risco, de renda fixa, mas com renda fixa mais pós-fixado, aliás, mais inflação, que tem um pouco de risco de mercado e tem uma volatilidade. Moderado e agressivo já assume um pouco um nível maior de risco, com ativos de renda variável e ativos estruturados, como private equities, enfim. Cada um desses perfis, eles têm um horizonte de tempo, né? Esse aqui é para quem está aposentado, para quem está há menos tempo, há uns 5 anos de aposentar, o conservador talvez de 5 a 10 anos para se aposentar, o moderado de 10 a 20 anos e o agressivo de 20 mais anos. Nada impede que um participante talvez que tenha um horizonte maior de tempo para investir, para se aposentar, mais de 20 anos, por exemplo, um participante jovem, que ele fique no perfil super conservador, ou no conservador. Não tem nenhum impedimento. Isso vai de acordo com o apetite de risco dele e com o desejo e o horizonte dele de investimento.
A minha maior crítica aqui, e isso é uma flexibilidade do plano, mas eu acho que os participantes precisam entender, a maior crítica aqui são os participantes que eles querem operar, é como se eles estivessem fazendo uma segunda gestão, uma segunda camada de gestão. Ou seja, quando você, num cenário de maior risco, um cenário de tarifaço, por exemplo, o moderado ele quer vir aqui para o superconservador. Há impedimento? Não há nenhum impedimento. O que a gente observa é que o participante que toma essa medida, ele normalmente toma essa decisão de maneira equivocada e atrasada. Então, quando ele faz esse movimento para cá, do moderado para o conservador, ele, eventualmente, o moderado, ele começa a performar, ele não consegue pegar a volta. Então, eu acho que isso é um cuidado que precisa ter, e não é só do moderado para o superconservador, mas do superconservador para o moderado também. Ou seja, o participante precisa olhar para o seu perfil como uma coisa um pouco mais perene, não como se fosse um ativo. Eu quero ficar com menos risco, não. Até porque, quando a gente define a nossa política de investimentos, que é de fundo de pensão, não é para... por mais que a gente gostaria, né, de fazer de tornar todo mundo milionário, o objetivo é muito mais de longo prazo, é muito mais de preservar capital. Esse é o cenário. Então, quando você faz isso, a gente tem um cuidado sobre o participante que faz a movimentação entre os perfis, e às vezes de forma atrasada ou sem conhecimento. Faz muito mais por aversão a risco. Quando o gestor está fazendo a gestão, por exemplo, de um perfil moderado e um cenário macroeconômico fica mais estressado, ou cenário internacional, acontece algum cenário, uma eleição de um governo lá fora que coloca algumas taxas, o cenário que a gente está vivendo hoje do Trump com os tarifaços. Isso traz muita volatilidade e o gestor, por si só, no perfil moderado, ele já reduz um pouco de risco. Então, acho que esse é o cenário. Então, quando ele já reduz risco e o participante ainda muda o seu perfil, a percepção que a gente tem é que ele não tem certeza do perfil ou do tipo de aversão de risco que ele tem. Eu acho que isso que fica a mensagem aqui para vocês observarem. Então, observando aqui a rentabilidade dos últimos 36 meses, como vocês podem ver, os últimos 3 ou 5 anos não foram anos para ativos de risco, tá? É evidente, temos uma pandemia nessa janela, temos um aumento de Selic, uma política monetária que vem tentando conter e endereçar uma preocupação com inflação, tanto aqui dentro, domesticamente, Brasil, né, e quanto lá fora. E a gente pode ver aqui que o perfil superconservador, nessa janela de março até fevereiro, ele performou mais que todos os outros ativos, né, que todos os outros perfis, conservador, moderado e agressivo. Se você olhar nos 60 meses, com 5 anos que eu falei, isso diminui um pouco essa abertura aqui, né, que a gente chama de boca do jacaré, mas ainda foi um período de muito valor para o ativo de menor risco, do superconservador. Então, que é basicamente o CDI. Pode ver que até a linha dele é um pouco mais sem volatilidade, sem altos e baixos. Vou passar aqui, ó, a anterior. É muito mais uma linha reta, mais previsível, enquanto os outros têm as volatilidades do mercado. Essa é a diferença. Se você pegar a rentabilidade máxima aqui dos perfis, na verdade não é nem a máxima dos 4 perfis, porque o histórico da Previvire é até maior. Mas aqui a gente já consegue ver que os perfis os perfis de risco moderado e agressivo têm uma performance maior. Aqui, mas é uma performance desde 2016. Ou seja, se você está perto da aposentadoria, é melhor você ficar num perfil de menor risco. Se você está distante, você pode correr um pouco mais de risco para você pegar os períodos de baixa para você aumentar. Essa rentabilidade aqui de 36 meses, mais participantes, eu coloquei diversos participantes aqui, que eu não vou nem entrar muito no detalhe, mas
eu tento capturar aqui a mudança dos participantes, a mudança dos perfis dos participantes em relação ao seu perfil. Muitos deles aqui, ó, esses perfis menores e de outras cores, eles estão abaixo dos perfis originais. Então, a mudança de perfis dele produziram piores resultados do que a manutenção no perfil. E é isso que eu quero dizer. Veja aqui, esse participante que está numa linha verde, aqui não sei se vocês enxergam o meu mouse, e embaixo tem uma vermelha com bolinhas, ele ficou o tempo inteiro no agressivo. Tempo inteiro. No último momento, ele mudou aqui, ó, em novembro, acho que ele fez uma mudança de perfil e tomou um prejuízo inicialmente. Agora, é óbvio que, ou, na verdade, ele ficou aqui, ele passivou a carteira dele, diminuiu o risco, ele ainda manteve. Mas veja, se ele no perfil agressivo, ele teria caído aqui, mas teria retornado nesse momento. Ou seja, é importante que o participante olhe para o seu perfil de risco e para o seu horizonte de investimento. Então, isso aqui é só para a mensagem desse slide as alterações de perfis mais emocionais, mais irracionais, elas tendem a trazer maiores prejuízos para o participante. Claro, tem gente que acerta, tem gente que toma uma decisão lá atrás, há 5 anos, de ficar num perfil de menor risco. Então, esse com certeza acertou. Mas não é sempre o que a gente observa, são decisões que não trazem muito resultado. E aqui, para vocês, para a gente trazer um pouco de informação sobre o próprio mercado de fundos de pensão, porque a gente sabe que muitos gerentes de banco conversam com vocês, e vocês mesmos têm investimentos em PGBLs ou investimentos em renda fixa, e em alguns momentos vocês sempre nos procuram ou cruzam conosco e falam assim, mas meu investimento tá melhor. E no mesmo perfil de risco. Isso é o que já demonstra um desconhecimento sobre, ou alguma informação divergente do ponto de vista do seu gerente ou do seu assessor. Porque quando você tem um determinado nível de risco, você precisa acessar ativos para compor essa carteira, e normalmente você está sujeito à volatilidade desse tipo de perfil. Então, nesse slide aqui que eu trago, que tem a performance dos últimos 12 meses, a gente traz diversas outras empresas multinacionais que têm fundo de pensão, planos de previdência como o nosso. Tem da Syngenta, tem da GE, tem da Unilever, tem da GM, da Dow, da Vext, que é da Odebrecht, Visão Prev, que é da Telefônica, BRF, BR Foods, Energisa Prev e Embraer Prev. E tem um grupo aqui embaixo, que a gente está colocando o grupo Aditus, é um grupo de uma consultoria de investimentos que faz uma análise com 35, eles analisam, na verdade, umas 180 fundações, mas apenas 35 têm perfis de investimento. Então, esse aqui é o resumo dos perfis que estão nesse grupo. Então, aqui, a última linha são 35. Como ler essa tabela aqui? A performance de 12 meses aqui, nós temos os 4 perfis: super conservador, conservador, moderado e agressivo, e quem estiver muito vermelho teve o pior resultado na coluna, no perfil. Então, aqui no agressivo, o pior resultado foi esse do grupo Aditus aqui, que é uma média de 35 fundações que tiveram menos 1,18. Aí depois teve a Visão Prev, que teve menos 1,15. Então, a Prev Bayer ficou com 1,20 positivo, não foi a melhor, mas ficou equilibrado. A que teve melhor resultado aqui nesse perfil foi a Unilever Prev, que teve uma alocação em investimento no exterior muito maior
do que a média dessas fundações. Agora, é óbvio que nesse período, com o tarifaço do Trump, estão sofrendo um pouquinho mais desses resultados. Mas essa é a leitura. No conservador, acho que a Previbio ficou bastante na média, no conservador a gente teve um resultado pior, e foi muito em 2024 que o gestor manteve um pouco ainda de renda variável, de um período nos 15 primeiros dias de janeiro de 2024, que teve uma queda de quase 7%, né? Então, isso foi bem complicado para esse perfil. Mas no horizonte de 60 meses, porque como fundo de pensão a gente precisa olhar um pouco para maior tempo, já estou chegando nos meus 30 minutos, que eu preciso deixar tempo para o Rony, em performance dos 60 meses a gente está aqui com muito bem posicionado no superconservador, no conservador 41,72, no moderado também verde e no agressivo também verde. Aqui o conservador muito impactado por esses últimos, talvez, 24 meses. E aqui a comparação com o mercado. Podem ver que de todas essas fundações, todos estão muito em linha. Embora a Syngenta Prev tenha tido esses dados são públicos, então estão nos sites, tenham um resultado melhor aqui no agressivo de 3,32, veja no longo prazo deles 20,67. Isso é uma característica de um perfil mais agressivo, que toma mais risco, mas performa bem no curto prazo, mas no longo prazo às vezes não preserva tanto capital. E essa mensagem que a gente quer passar aqui é cuidado com as alterações de perfis de investimento. A gente faz analisando a necessidade dos perfis. A responsabilidade pela gestão é do gestor, obviamente que trocar o gestor ou não, isso é uma responsabilidade nossa e do comitê de investimento que a gente atua, mas o nosso papel aqui é mais de maratona e não de 100 metros rasos. Então, a performance de 60 meses ou de longo prazo para nós é mais relevante. Temos consciência que 60 meses é de mês em mês, mas não dá para você tomar uma decisão ou um movimento tático de curto prazo sem observar o cenário. Então, e essa é uma gestão discricionária do caso do plano CD da gestão da XP e do plano BD da Galápagos. Acho que era isso que eu tinha para falar. Eu sei que eu me estendi um pouco, mas depois eu fico para perguntas. E o Rony está dividindo aqui comigo essa apresentação, essa live, e vai passar para vocês, entrar um pouco mais de detalhes no mercado, vai falar, e vai ter vocês vão ter a oportunidade também de tirar umas dúvidas sobre o próprio mercado e sobre esse cenário econômico. Eu acho que isso vai ser importante para todos vocês. O Rony é estrategista e gestor do nosso outro plano, né, do BD, que tem um bi 100 lá com eles, uma gestão diferente, porque é um plano diferente. Mas não fazem apenas a gestão da Previbio, fazem a gestão de outros players do mercado, outros fundos de pensão, e vão poder contribuir com esses insights. Rony, fica contigo aí. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigado, Acácio. É uma honra aqui participar com vocês, trazer alguns insights aqui do mercado, o mercado muito volátil. A Cássio já apontou alguns pontos. O que está mais em voga aqui no mercado é essa guerra comercial Estados Unidos, China, Estados Unidos, resto do mundo, né? Vamos passar um pouco. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês que vai tratar um pouco dos Estados Unidos, falar um pouco de Europa, entrar em Brasil, ver o que o Brasil tem de oportunidade ou não neste cenário mais conturbado de mundo, e no final a gente volta para perguntas. Fico aberto aqui à disposição. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu vou passar aqui o primeiro ponto, né, que a gente gostaria de entrar, é o seguinte: guerra comercial. É o que está nos noticiários e, de fato, é o que está movimentando o mercado. Tá? Guerra comercial tem um porém. Tem muita especulação, muito vai e vem. Trump, ele está adiando algumas medidas que ele já tomou, então ele hoje mesmo ele já comunicou que está negociando com a China, aí a China já disse que não é bem verdade assim, então tem muita boataria. O que a gente quer trazer aqui é o seguinte: deixa um pouco a boataria de lado, vamos nos atentar aos fatos. O que já foi consumado, o que já impactou o mercado, que não tem como voltar atrás.
Primeiro ponto, né? Trump implementou as tarifas, todos os países, e o que ele fez? Né? Só para exemplificar aqui qual foi o cálculo do Trump para implementar as tarifas com esses países. Ele simplesmente pegou o que ele importa de cada um dos países e o que ele exporta para esses países. Vou dar um exemplo da China, por exemplo, tá? Trump importa 30% da China e a China importa dos Estados Unidos 60%. Então, o déficit comercial é 30%. Então, o que ele fez? Ele dividiu por 2 esse déficit e aplicou a tarifa. Foi uma fórmula muito simples, o mercado criticou muito essa fórmula, ele simplesmente simplificou, né, toda a cadeia ali de comércio entre os países e implementou uma tarifa dividindo por 2 o déficit comercial. Não faz nenhum sentido, no final do dia não faz nenhum sentido. O que a gente ouve conversando com algumas consultorias políticas é o seguinte: o Trump ele se precipitou, ele passou na frente, inclusive, do próprio alto escalão dele para dar uma resposta aos eleitores, né? E isso acabou gerando este vai e vem. Então, ele anunciou as tarifas, logo depois, alguns dias depois, ele já suspendeu por 90 dias, e suspendeu aço, suspendeu carros agora, né? Então, ele vai atropelando o próprio alto escalão do governo dos Estados Unidos. Isso é muito ruim, isso gera ruído, falta de confiança na economia americana. A China, por hora, foi o país mais impactado. Trump anunciou 145, na média, né, 145% de taxação para a China das importações chinesas. Acima de 100, você já não tem negócio. Então, acima de 100 a taxação, você já não tem relação entre China e Estados Unidos. Então, 100 ou 1.000, tanto faz. Então, não tem muito para onde ir a partir deste patamar. Tá? E a China respondeu, né, retalhou os Estados Unidos também, taxando as importações americanas. O grande problema disso aqui é que a China é o maior exportador global, inclusive o maior exportador para os Estados Unidos. A economia americana depende muito das importações chinesas. Assim como o Brasil, assim como todas as outras economias, a China se transformou ao longo dos últimos anos em um polo gigantesco de manufatura a um custo barato. Então, produzir na China é muito, muito mais barato do que produzir nos Estados Unidos. Então, os empresários, ao longo do tempo, foram tirando as suas fábricas de países mais desenvolvidos, né, inclusive até países emergentes, como é o caso do Brasil, e instalando na China, porque era muito mais barato, muito mais eficiente produzir lá e exportar para os seus países de origem. Né. Com essas tarifas, o Trump rompeu esse comércio a princípio. Né. Então, o que de imediato acontece? Você tem que substituir de alguma forma, Estados Unidos tem que substituir de alguma forma toda esta produção que vinha da China por produção interna. Da noite para o dia você tem uma elevação inflacionária, você tem uma pressão inflacionária, porque produzir nos Estados Unidos é muito mais caro. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a questão de confiança. Né? Eu já vou entrar mais para baixo ali nos detalhes, mostrar alguns gráficos para vocês, mas a confiança dos empresários, que é o motor da economia, em abrir uma fábrica nos Estados Unidos com o risco de, no dia seguinte, um mês depois, 3 meses depois, o Trump voltar atrás nas tarifas, é muito grande. O que acontece? Os empresários, as grandes indústrias, elas vão se retrair, vão fazer menos investimento, no jargão do mercado, vão fazer menos capex, menos investimento em plantas de produção, e isso vai acabar, né, desacelerando a economia. Se você não tem uma reposição, né, de capex, uma reposição de investimento na economia, a economia tende a retrair, tende a gerar um ciclo muito ruim de desaceleração e pressão inflacionária. Tá? Então, este é um ponto muito sensível que a gente precisa avaliar direito como que vai se manter essa relação. Tá? 145% de taxação não é viável para nenhum dos países. Do lado da China, todo aquele caminhão de exportação que ia para os Estados Unidos vai ter que ir para algum lugar, né? E nenhum país consegue substituir os Estados Unidos comprando produtos da China. O que pode acontecer é, né, a China aumentar a exportação para outros países, como é o caso de Brasil.
a economia brasileira pode ser enxurrada de produtos chineses, mais até do que já tem hoje. Então, este é um caso possível de acontecer, né? Nos Estados Unidos tem os grandes sites, assim como no Brasil, Shein, Temu, Alibaba. Aqui no Brasil também tem alguns casos desses, né? A tendência é que aumente cada vez mais, porque toda essa exportação ela precisa ecoar para algum lugar. Tá? Então, o que se espera é, nos Estados Unidos, por conta desta restrição, você tem uma desaceleração econômica e você tem uma pressão inflacionária, economia americana, só que no resto do mundo, nos demais países, por conta desta enxurrada de produção da China invadindo os outros países, tá? Você pode ter um efeito deflacionário, cair um pouco a inflação, desacelerar a inflação. Também é verdade que a gente espera uma certa desaceleração global. As duas economias são as maiores economias do mundo, é o motor, né? As duas economias, Estados Unidos e China, são os motores do crescimento global. Se elas crescem menos, o mundo por si só vai crescer também menos, tá? México também sofreu, tá? Trump, inicialmente, ele taxou, né, os carros em 25%, tanto de México quanto de Canadá, tá? Mas isso é um problema, eu já entro no detalhe aqui, ele já voltou atrás, ele deixou em stand-by, olha, vamos suspender por hora, a gente negocia mais para frente. Mas está, né, na mesa, gera incerteza também. Por conta disso, como eu já tinha adiantado, o mercado espera recessão, o mercado espera inflação para Estados Unidos. O que a gente vem analisando, tá? No caso da China, como não é possível ter uma taxação acima de 100% entre os dois países, é bem provável que essa taxação atinja um patamar um pouco menor do que o atual. A gente conversando com algumas consultorias políticas que estão sempre em Washington conversando, eles estimam que a taxação final, depois de todas as negociações, chegue para próximo de 30% a 60%, nesse range. Atualmente, antes de Trump, as tarifas China e Estados Unidos rodava por volta de 12%. Tá? Então, estamos falando de um aumento, mesmo com todos os acordos, com todas as sessões de todos os lados, vamos chegar em um patamar pelo menos de 30% de taxação entre os dois países. Então, é um impacto, claro, que não é os 145%, mas é um aumento significativo em relação ao que era os 12% antes do Trump, próximo de 30% a 60%. Isso, por si só, já gera esta inflação, já gera esta desaceleração econômica. Tá? Mostrando alguns dados. Tá? Tarifa média efetiva nos Estados Unidos. Então, aqui tem as barrinhas, né, a tarifa que os Estados Unidos cobra dos países, tá, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, né, talvez até do último século, a gente pode falar dessa forma, foi muito baixa. Então, os Estados Unidos taxava pouco o mundo. Os Estados Unidos cresceu muito por isso, é uma economia aberta, né, uma economia que compra muito do mundo, então não tem por que taxar o mundo. Tá? O que o Trump quer fazer é o seguinte, taxar, voltar ao patamar de mais de 100 anos atrás, voltar ao mesmo patamar de 1900. Né? Olha a significância deste aumento de tarifas que foi recentemente. Então, por isso que gera muito estresse no mercado, ainda mais quando essas tarifas vão e voltam, negocia, não negocia, aumenta, retalha. Então, tudo isso impacta drasticamente o mercado e é muita incerteza para tomar decisão de investimento. Por isso, o Acácio comentou a troca de perfil. Imagina um gestor de investimento aqui, nós na Galápagos temos uma equipe que suporta, que traz cientistas políticos para fazermos os movimentos, dado esse cenário conturbado. O participante no final do dia, às vezes, não tem tanto acesso à informação, então fica muito difícil esta troca constante de perfil. Tá? Olhando outro dado, né, México principalmente aqui, né, Estados Unidos, eles importam por ano 8 milhões de veículos novos. Todo ano, 8 milhões de veículos são importados para os Estados Unidos. Isso representa 50% dos novos veículos que são consumidos todo ano pelos Estados Unidos. Então, em 2024, a população americana consumiu 16 milhões de novos veículos. 8 milhões foram importados. México, principalmente, Japão, Coreia do Sul, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Eslováquia e Suécia. São os principais países que exportam carros para os Estados Unidos. Trump falou, olha, vou taxar tudo isso aqui em 25%. Na veia, você aumenta o custo
para o consumidor final próximo dessa taxa de importação. Claro que as montadoras elas não vão conseguir repassar os 25%, mas elas vão tentar passar o máximo possível desta taxação para os preços. E isso representa 50% de todo o consumo de carros novos para os Estados Unidos. Olha a significância disso. Trump, conversando com analistas, posteriormente, viu que isso impactaria fortemente a inflação, a princípio recuou, voltou atrás, mas nunca se sabe se ele pode novamente trazer ali essas taxações, né? E o empresário fica em cima do muro. Eu instalo uma fábrica nos Estados Unidos ou não instalo uma fábrica nos Estados Unidos? O que vai acontecer no final do dia? E é bem provável que aconteça. Ele fica parado. Como eu comentei, o empresário ele vai ficar parado, vai fazer só os investimentos mínimos necessários para continuar a produção, mas você não tem uma expansão da economia. E isso impacta justamente o que a gente comentou, o crescimento. Quando a gente olha, né, projeção de inflação, tem duas linhas aqui. Essa linha de baixo, o azul mais claro, é justamente a linha da inflação americana atual, sem tarifas. Olha como que ela é mais comportada. E a linha de cima é a linha com tarifas. A gente fala em 3,5%. Nossa, 3,5% não é uma inflação elevada. Não para nós, que convivemos com uma inflação de 4%, 5% há anos, mas para a economia americana é uma inflação elevada, é uma inflação que corrói poder de compra, é uma inflação que impacta a popularidade. Se a gente lembrar, Trump, uma das principais bandeiras para ele derrotar o Biden, posteriormente a Kamala Harris, foi justamente o tema de inflação, porque nos períodos pós-pandemia, a inflação dos Estados Unidos aumentou. Então ele usou muito essa bandeira, né? Olha, inflação foi descontrolada no governo do Biden, vamos votar para a nova mudança. E ele traz inflação, então acaba gerando ali uma certa contradição. Tá? Por isso que talvez ele tenda a voltar um pouco atrás nessas medidas, por conta de todo esse problema, né, que impacta na popularidade do governo. No final do dia, a gente sabe que a popularidade é algo muito importante, né, para a condução, não só para a reeleição, para as próprias políticas ao longo do mandato. Tá? Se ele não voltar atrás, esta é a trajetória de inflação, né, bem mais elevada, bem mais corrosiva do poder de compra americano, bem mais corrosiva para a popularidade do governo Trump. Tá? Quando a gente olha os mercados, não sei se vocês conhecem este índice, é o VIX, é o índice de volatilidade, conhecido como o índice do medo no mercado. Quanto maior, mais avesso ao risco, mais em pânico o mercado está. Olha o que aconteceu aqui, né, quando Trump anunciou as tarifas. Disparou este índice, o maior patamar desde a pandemia. Olha a significância deste impacto dessas tarifas no mercado. Quando a gente olha a bolsa americana, o S&P 500 é o principal índice acionário americano, as 500 maiores empresas americanas, caiu quase 20% em poucos dias. Então, o Acácio comentou, quem tinha muita exposição a investimento no exterior sofreu radicalmente aqui nesses dias, né? Caiu quase 20%, é muita coisa em um curto espaço de tempo. Tá? Então, esta volatilidade toda acaba reduzindo e muito, né? Independente se o Trump volte atrás ou não, um estrago já foi feito. É isso que a gente bate na tecla. Olha, o Trump pode acordar amanhã e falar, olha, não temos mais tarifa. Quem vai acreditar 100% que não tem mais tarifa? Este é o grande ponto, né? Você perde um pouco a credibilidade, você acaba retraindo ali a relação de confiança que o mundo tinha com os Estados Unidos. Né? Isso demora, né? Uma confiança é algo que demora para ser construída, da noite para o dia ela pode ser quebrada. E foi o que aconteceu agora. Independente se volte as tarifas ou não, o estrago já está feito. Tá? É o que a gente acompanha aqui no mercado, é o que a gente observa. Então, você vai ter, sim, os Estados Unidos vai pagar um pênalti, vai desacelerar, pode ser que tenha recessão já este ano, a inflação vai ser mais alta e os impactos ao redor do mundo também serão sentidos. Olhando aqui um pouco de dado, né? Tirando um pouco aqui o foco de guerra comercial, claro que nem tudo é guerra comercial, vamos olhar a atividade. Estados Unidos, este índice é o índice de PMI. O que esse índice mede? Ele olha os dois principais setores da economia, setor de serviços, setor industrial. Abaixo de 50, quer dizer que a economia está em
retração. Acima de 50, a economia está crescendo. O que a gente vê aqui na ponta? Né? Economia americana, setor industrial, já está abaixo de 50, ou seja, já está desacelerando. Indústria, serviços, a setinha aqui na ponta já está apontando para baixo. Então, já mostra um sinal de desaceleração da economia também. Então, é ponto para a gente acompanhar. A economia dos Estados Unidos estava forte, ainda, né, mostra alguns sinais de fortalecimento, mas logo, logo ela vai desacelerar, vai entrar em um processo mais de recessão de fato. Tá? Quando a gente olha, né, o mercado de trabalho americano, o mercado de trabalho americano é um dos pontos mais fortes por lá. É um mercado que está resiliente, é um mercado que cria novas vagas de emprego constantemente. Desde a pandemia, a economia americana vem criando 250 a 300 mil novas vagas de trabalho todo mês. Continua, né? Continua gerando próximo de 200 a 250 mil novas vagas de trabalho na ponta. Isso, né, foi muito puxado por trabalho de imigrantes. Quando a gente analisa o trabalho americano, né, quem são as pessoas que trabalham nos Estados Unidos, os imigrantes representam uma parcela significativa, ainda mais em empregos, a gente chama empregos não especializados. Empregos não especializados praticamente é dominado por imigrantes. Outra bandeira do Trump é restringir também a entrada de imigrantes. Né? E isso também gera um impacto na inflação, porque, querendo ou não, o trabalho imigrante ele é um trabalho com menos concorrência, é um trabalho menos qualificado no final do dia, e isto gera um custo para a empresa de X. Se ele for substituir esse mesmo trabalho por trabalho de um americano, é 2, 3 vezes X, 2, 3 vezes o trabalho do imigrante. Isso já pode gerar uma pressão inflacionária no mercado de trabalho por si só. Né? Mais um outro fator que traz essa inflação para cima. Né? Então, a gente pode ver, né, quando a gente olha o crescimento salarial, que é como o salário cresce ao longo do tempo em termos reais, né? Isso mais a inflação, tá? O salário está crescendo próximo de 3,5% a 4% ao ano. Já está quase o dobro da média histórica. Né? E Trump ainda adotando essa medida pode pressionar ainda mais, pressionando por conseguinte a inflação. Né? Então vamos acompanhar de perto como que vai se dar esse mercado. Não se faz reformas da noite para o dia, como o governo quer fazer, né? É claro que entraram tem uma pauta, né, nacionalista americana, entraram muito imigrantes ilegais. Trump quer combater isso, mas quando ele atua de uma forma mais radical, ele pode acabar impactando fortemente a economia, gerando ali um efeito negativo para a própria população americana, com efeito de aumento de inflação, queda na atividade. Tá? Quando a gente olha a inflação americana, essa é a inflação que eu mostrei mais anteriormente, né? Depois do pico da pandemia, ela deu uma certa estabilizada, tá? Mas com, né, as novas tarifas, a gente já sabe que ela vai voltar a crescer aqui no patamar mais recente, nos próximos meses, tá? Então vamos acompanhar. Por que eu digo isso? Tá? O Banco Central dos Estados Unidos, passando até para o próximo gráfico, que é o gráfico de juros, o Banco Central dos Estados Unidos, hoje, ele tem 2 chapéus. Ele tem um chapéu que ele olha que o papel dele é controlar a inflação, ou seja, se a inflação aumenta, ele tem que elevar juros para controlar a inflação, esse é o primeiro chapéu dele. E o segundo chapéu do Banco Central dos Estados Unidos é não deixar a economia desacelerar. Olha a situação que a gente vive por lá. A inflação está aumentando, então isso leva o Banco Central a elevar juros, mas a atividade está desacelerando, o que leva o Banco Central a cortar juros. Isso é problema de país emergente, é problema que o Brasil vive há anos, né? Inflação alta e crescimento baixo. Estados Unidos nunca teve esse problema. Com todas essas medidas, agora os Estados Unidos enfrenta este dilema de um país emergente, um dilema muito cruel. O que pode acontecer por lá? Tá? Dado esta situação, é esperado que no final do dia, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele opte por cortar juro e estabilizar a atividade. Mas claro que isso gera efeitos secundários na inflação. Mas no final do dia, ali na discussão, o que eu dou prioridade? Inflação ou crescimento?
a expectativa de mercado é que ele prefira segurar a atividade. Então, pode ser que ele corte um pouco de juros, se de fato, né, as tarifas continuarem nestes patamares, tá? Mas nada muito significativo, porque do outro lado ele tem a inflação ali segurando este ímpeto de cortar juros, tá? Falando um pouco de Europa, né? Falamos dos Estados Unidos, a situação da Europa é também bem delicada, né? Mas por conta de todo este embate China-Estados Unidos, esse eixo China-Estados Unidos, os países que estão ao redor podem, de certa forma, ser amenizados por esse impacto. Vão sofrer, mas, de certa forma, vão ser suavizados. Então, Europa, atividade, o mesmo índice, né, PMI, acima de 50, aceleração, abaixo de 50, desaceleração. A Europa está ali no meio termo. Indústria desacelerando, mas apontando para cima, uma recuperação, e serviços de forma estável, né, sem muito crescimento. Inflação na Europa também está controlada, como eu comentei com vocês, né, tirando os Estados Unidos, é esperado menos inflação para o resto do mundo. Então, você tem expectativa para uma inflação menor na Europa, por conta da enxurrada de produtos chineses que agora vão invadir o mercado europeu também, né. Por conta disso, né, diferentemente de Estados Unidos, onde as curvas estavam inversas, né, na Europa você tem tanto a curva de 2 anos quanto a de 10 anos para baixo, com o Banco Central Europeu cortando juros justamente para acelerar a economia e não precisa elevar juro porque a inflação vai diminuir naturalmente por lá, tá? E o euro-dólar, né? Qual que é a relação euro-dólar? Com os Estados Unidos perdendo esta confiança de mercado, Estados Unidos hoje é a reserva global de moedas, você tem, né, uma saída, eu não diria uma fuga ainda grande, né, mas uma saída tímida de dinheiro dos Estados Unidos para outras moedas fortes. Quem é a segunda moeda forte hoje no mundo é o euro. Então você viu o euro se valorizar frente ao dólar nos dias pós-tarifas, né, justamente por conta de, olha, não confio mais tanto nos Estados Unidos assim, mas vou pegar parte das minhas reservas internacionais e migrar para o euro, que é uma outra moeda bem estável, uma outra moeda forte. Então você pode também ter ali um revés para o Trump, né, por conta disso, né, ele vê a sua moeda, que era o principal porto seguro, perder força por conta de tarifas mal planejadas, tá? Eu termino aqui a minha parte de Europa, Estados Unidos, vou entrar em Brasil, tá? Falando um pouco de como seremos impactados, como estamos, e comentar um pouco alguns preços de mercado, mostrar como está a bolsa, como estão os títulos públicos. Vou passar mais rapidamente para a gente respeitar o tempo, tá? Falando de Brasil, tá? Aqui tem 2 pontos, como estamos e como seremos impactados. Aqui, né, quando a gente fala de tarifas, o Brasil foi muito pouco impactado. Ficamos com a tarifa mínima de 10%, então aonde a gente se baseia é como estamos. Como estamos, eu diria que é 80% de toda essa discussão. Como estamos? Como está a nossa política fiscal? O Brasil está gastando muito? O Brasil está fazendo medidas para controlar os gastos públicos? Como está a inflação? Como está a trajetória da Selic? Tá? O que a gente tem a dizer? Tá? Risco fiscal, o Brasil, né, passando até aqui uns slides, tá? Risco fiscal, o Brasil tem uma dívida que, se nada for feito, é uma dívida explosiva, tá? É uma dívida que vai atingir mais de 100% do PIB, isso é muito ruim, tá? Então o Brasil precisa fazer algo, então temos um problema gigantesco no quadro fiscal brasileiro. Se o Brasil não fizer algo para resolver essa trajetória da dívida crescente, logo, alguma reforma mais brusca, né, alguma recessão mais forte vai acontecer, porque não é sustentável um país emergente como o Brasil ter uma dívida de 100% do PIB em 3, 4 anos. Tá? Então precisa ser feito algo. Por conta disso, o Banco Central, ele, por mais que tenhamos uma inflação menor em 2025, 2026, por conta de China exportando mais para o Brasil, o Banco Central não tem muito espaço para cortar juro aqui no curto prazo, né? Porque os investidores não vão investir na dívida pública brasileira por um prêmio menor.
né? Porque a dívida já está elevada, então o risco de crédito do país está elevado, ou seja, o juro tem que ser alto para você rolar essa dívida. Então tem pouco espaço para o Banco Central cortar juro, tá? No Brasil, no curto prazo. Tá? Então a nossa expectativa a princípio é Selic vai atingir os seus 15%, próximo de 15%, vai continuar neste patamar pelo menos até o final do ano, só depois em 2026, se algo for feito, se tiver espaço na inflação, você tem um corte da Selic a partir de 2026, tá? Mas de fato a Selic vai chegar no patamar próximo de 15%. Hoje já está em 14,25, tá? Benefícios de Brasil de exportação. Hoje, o que o Brasil exporta para os Estados Unidos e o que exporta para a China? Basicamente, produtos do agro, né? Basicamente insumos. Né? Então, para a China, exporta grãos, sementes, minério, combustíveis, carnes, madeiras, outros aqui. Né? Estados Unidos, a mesma coisa, né? Combustível, ferro, reatores nucleares, aeronaves, aqui que é a Embraer, né? O Brasil exporta bem para os Estados Unidos, mas é basicamente a Embraer. Ou seja, a pauta brasileira de exportação ela é muito pautada em produtos do agro, produtos insumos básicos, ou seja, da noite para o dia, por mais que fique mais barato, né, a China não vai consumir mais soja, né, por mais que o preço do arroz caia pela metade, você não vai comprar mais um saco de arroz por mês porque caiu pela metade, não é tecnologia. Por isso que o Brasil, né, de certa forma, tem pouco espaço para ganhar em todo esse conflito de guerra comercial, porque a pauta é muito fraca. Claro que sempre você tem ali um benefício de um setor ou outro, é mais secundário. Por exemplo, o caso da Embraer. Os Estados Unidos, com essa briga com a China falou o seguinte, não compra mais avião da Boeing. Boeing é americana. Ou seja, abre espaço para a Embraer exportar mais avião para a China. Mas é pontual, são coisas pontuais. No geral, tem sim uma relação mais benéfica, mas é pontual, muito por conta da pauta de exportação brasileira. Tá? Avançando aqui, projeção de PIB no Brasil. Tá? 2026, como eu comentei, o mercado já precifica um PIB menor do que o PIB deste ano, já precificando guerra comercial, já precificando risco fiscal, já precificando também uma Selic muito elevada. Tá? A mesma coisa a inflação. Né? A inflação hoje, a expectativa dela é que ela gire por volta de 5 a 5,5 no Brasil. A meta de inflação é 3, ou seja, o Banco Central olha para este número e fala, olha, eu tenho que levar a inflação a 3, hoje ela está em 5. Você acaba tirando flexibilidade de corte de juros. Tá? Tem que ser um choque desinflacionário da China exportando para o Brasil muito grande para você ter corte de juros da Selic já no curto prazo, já este ano. Tá? Descasou muito da meta para o que está atualmente. Tá? Olhando títulos públicos, né, os pré-fixados, aqui é um ponto interessante para mostrar desde 2022. Olha o que aconteceu com os títulos públicos. Quanto maior esta taxa, pior é a percepção dos investidores para o Brasil. Tá? Então, a taxa aumentou, saiu de 11,5 para 15, 16. Então, piorou muito por conta deste risco fiscal. Por outro lado, o que nos leva? Oportunidade de investimento. Sempre quando piora um ativo, você tem uma marcação negativa, você tem uma cota negativa, mas você tem oportunidade de investir em títulos com taxas muito elevadas que vão se beneficiar no longo prazo gritantemente. Foi o que foi feito nos planos da Bayer, tá? Muitos ativos comprados, tanto no plano CD quanto no plano BD, a taxas elevadas. No longo prazo, isso vai ser muito benéfico para todos os perfis, para todos os planos. Tá? Mesma coisa, né? Aqui o Ibovespa. O Ibovespa, desde 2020, o Ibovespa anda de lado. Né? Olha, o Ibovespa realmente é um ativo bom para estar posicionado? 5 anos o Ibovespa andando de lado. O que a gente sempre fala? Se você tem um horizonte de tempo longo para investir, vou me aposentar daqui a 30 anos, é uma janela excelente para entrar, porque você está comprando um ativo que deveria estar em 200 mil pontos, mas está em 130 mil pontos. Você compra um ativo barato, tá? Você tem um prazo para aguentar a volatilidade e no longo prazo ali você consegue colher os frutos de comprar um ativo barato. Isso vale tanto para a bolsa quanto para ativos de renda fixa, que
através dos planos, através dos perfis, foi muito implementada na Bayer, na Prev Bayer, tá? O dólar, só para encerrar aqui o nosso raciocínio, né, o dólar, ele já estava muito desvalorizado. Então, quando veio as tarifas, ele até que ensaiou uma desvalorização maior, mas como ele já estava muito desvalorizado, ele acabou voltando ali para o patamar próximo de 5,60, 5,70. A nossa expectativa é que não tem muito mais espaço para deteriorar, não tem muito mais espaço para piorar. Então, vai ficar próximo disso mesmo. Tá? A menos que algo muito forte, muito relevante aconteça, vai ficar neste patamar. Eu passei bem rápido aqui, passei até um pouco do tempo, mas era isso que eu gostaria de passar para vocês, reforçando, né, na troca de perfil, o cenário, ele é um instrumento secundário. O instrumento primário para você analisar na troca de perfil é justamente o teu horizonte de aposentadoria, o teu perfil de aceitação a risco. O cenário, ele muda radicalmente da noite para o dia. Vide o caso do Trump, né? Uma semana tem tarifas elevadas, na outra ele já suspende. Então o cenário ele fica muito mais volátil. Então na hora de tomar decisão de investimento, olhe para o horizonte que você tem até a aposentadoria e olhe para o teu perfil, né, de aceitação a risco, que é muito mais benéfico no longo prazo. Você vai conseguir maximizar muito mais o teu retorno ao longo do tempo. Era isso da minha parte. Eu fico aqui no final para dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, Rony. Obrigado pela oportunidade. Foi excelente a apresentação. Acho que essa visão, acho que dá duas informações. Primeiro, que o cenário é o mesmo, então algumas mensagens não mudam de uma gestora para outra, e obviamente isso não poderia ser diferente. Mas acho que a forma como passa, a didática, acho que isso contribui para o entendimento. De fato, a gente já passou do tempo, mas eu me disponho aqui a ficar mais alguns minutos para tirar dúvidas e depois a gente deixa essa gravação aqui no nosso site. Eu não vi nenhuma pergunta aqui no perguntas e respostas, mas eu não sei, Ellen, se eles podem abrir o microfone e fazer perguntas, então eu queria saber se alguém tem perguntas. Não, eles não conseguem abrir o microfone, mas no chat é possível deixar suas perguntas e aí nós vamos respondê-las. Bom, então, se alguém fizer alguma mais breve, a gente pode responder, mas se elas forem endereçadas, a gente pode até responder mais tarde. O importante, acho que esse call é muito mais, acho que para estabelecer esse cenário, para tentar dar mais informações para cada um dos participantes olharem para si mesmo e menos para essa volatilidade. É um período que realmente vai trazer mais ansiedade, mais insegurança. Isso não é só para você, mas é para todos no mercado. Então, o desejo de ficar mais conservador e ter mais previsibilidade, que vai trazer um pouco mais de conforto, quem tomar essa decisão precisa saber que no momento em que, e se ninguém tem bola de cristal, no momento em que a bolsa der uma disparada, que os ativos de risco performarem, como hoje, talvez a bolsa estava subindo aí quase 1,5%, não sei se ainda ficou assim, esse participante que resolveu reduzir o risco, ele precisa estar ciente que ele não pode, essa ansiedade, esse desejo de aproveitar esse ganho não será para ele, porque ele saiu do ativo de risco. Então, acho que essa consciência que a gente precisa ter na hora de tomada. E eu acho que o Rony falou muito bem, olhar para o seu horizonte, para a sua aceitação a risco, aquilo que você aguenta absorver, de ver uma cota caindo, um cenário de bolsa -6, isso é uma coisa que você, como que você reage imaginando nisso? E olhar para o seu horizonte. Eu acho que o seu horizonte, a distância para a sua aposentadoria é a coisa mais acertada a fazer.
Não temos perguntas, né, Ellen? Eu só queria, então, agradecer a todos que ficaram aqui conosco, agradecer a Ellen, Vini, por ter organizado isso, especialmente você, Rony, por ter dedicado seu tempo aí para compartilhar conosco a visão da Galápagos, que, mais uma vez, é uma gestora também, parceira da Previbayer, na gestão do plano de benefício definido. Cássio, se nós tivermos ainda alguns minutinhos, a gente tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Foi perguntado o seguinte: nos próximos semestres, com a perspectiva de subida da Selic, a renda fixa não seria mais indicada? Acho que eu me atrevo aqui a responder que ela é um ativo, o ativo de renda fixa, ele tem diversos outros ativos, né? Tem o pós, tem diversos componentes de renda fixa, mas o segmento de renda fixa, ele vai ter algumas oportunidades, especialmente aqueles pós ligados ao CDI. Então, se você estiver falando renda fixa, CDI, sim, esse vai ser um bom ativo pelos próximos 1 ou 2 anos, ainda que outros ativos estejam performando bem. Um ativo mais ligado à inflação, a NTNB, por exemplo, é um ativo que você vai poder comprar em boas taxas agora, que talvez no curto prazo perca para o CDI, mas o carrego disso aqui no longo prazo vai ser excelente. E Rony, se você puder contribuir também com isso, se renda fixa nos próximos meses, com essa expectativa de aumento de Selic, será um bom ativo. Boa, acho que você falou bem aí. Com a Selic, a renda fixa ela é indexada à Selic, né? Na maioria das vezes, a renda fixa pós-fixada. Então, sim, você tem um benefício se você olhar uma janela curta, né? Uma janela de 3, 4, 5 meses, que não é o nosso caso. Tá? Conforme a Selic se estabilize, é esperado que o Banco Central pare em 15, próximo de 15, ou seja, daqui 2 reuniões, o mercado já começa a precificar o próximo ciclo. O ciclo de alta parou, qual que é o próximo ciclo? O ciclo de queda. Então, o mercado antecipa isso. Então, tem que tomar cuidado também. Vou para a renda fixa porque a Selic vai estar muito elevada, tá? Mas o mercado ele antecipa e já começa a remarcar bolsa, já começa a remarcar títulos pré-fixados, que vão andar muito mais do que a renda fixa tradicional pós-fixada, indexada à Selic. Tá? Tudo depende do prazo. Sim, é verdade, mas tomar cuidado com a magnitude do movimento. Rony, se você me permite, eu vou fazer mais uma pergunta, até para, enfim, será a última para a gente não tomar muito tempo do pessoal. Perguntaram o seguinte: qual é a sua recomendação nesse momento sobre títulos pré? No caso desse participante, ele tem uma carteira previdenciária paralela da Previbayer com taxas de IPCA 7, 8. Isso indica uma oportunidade? Para quem tem um horizonte de 15 anos, quais seriam os vencimentos mais adequados? Boa pergunta. A própria Previbayer aproveitou muito o cenário de comprar títulos indexados ao IPCA com taxas próximas de 7,5%, quase 8%. É uma taxa excelente para o longo prazo. O Cássio comentou também no curto prazo, IPCA mais 7%, se a gente fizer a conta com a Selic, ela vai rentabilizar um pouco abaixo da Selic. Só que no longo prazo, ou seja, a partir de 2, 3, 4 anos, é uma taxa excelente para você ter na carteira. São poucos momentos no mercado que a gente vê taxas de NTNB, que é o Tesouro IPCA, acima de 7%. São momentos que tem que realmente aproveitar. Foi o caso da Previbayer, aproveitou muito esse momento, tá? E o prazo aqui que você comentou, 15 anos, vai dar por volta de um prazo de, se for Tesouro IPCA, próximo de vencimento 2040, 2045. Se for pré-fixado puro, o mais longo é 2035. Tá? Também está com taxas por volta de 14,5, também são taxas boas para aproveitar. Esse nível de taxa atual, pessoal, é um nível de taxa excepcional para fazer movimentos. É o que o plano de previdência vem fazendo. Claro que quando você olha para trás, é ruim porque impactou a cota. Quanto maior a taxa, menor o preço. Elas são inversas.
né? Ou seja, né, como a taxa subiu, o preço caiu. Então, se você olhar a rentabilidade passada, foi uma rentabilidade ruim. Do carteira agora, com esse nível de taxa, você tem um retorno excelente no longo prazo. Tá? Este é o mantra aqui da gestão, né? Aproveitar estes momentos mais conturbados de mercado para montar carteiras com taxas muito elevadas de juros. Excelente. Rony, obrigado pessoal aí que nos acompanharam. Ellen, obrigado novamente. Vini e Rony, mais uma vez obrigado. Vamos ver se a gente faz mais sessões dessa aqui. Nossas lives tinham um horizonte de ser trimestrais, né? Espero que a gente consiga fazer, quem sabe, né, Ellen, bimestrais. A gente pode trazer um pouco, especialmente nesse momento mais volátil, de mais informação, acho que a gente podia intercalar a Galápagos e XP para colher mais essas informações. Obrigado a todos, boa noite, boa tarde e boa semana. Valeu.